Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química Ensino Secundário Geral, 12ª classe 2014. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito e para si que está inscrito, sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido com que subscreva-se ao canal e ambos com que partilhem o link do vídeo e deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais aos quais possam assistir, por tratar-se de conteúdo de natureza didático. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados modelmente coletados. Razões as quais da necessidade constante da lavagem das mãos e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel com a respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ao essencial sob forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustar a imagem necessariamente desse exame de Química. Ensino Secundário Geral, 12ª classe, 2014. Necessariamente. Bom, sob forma solucionar a questão, o vídeo, dentro da questão 31, dada a equação da reação redox, anião de cromato, peróxido de hidrogênio, H+, produzindo cromo 3+, água e oxigênio. Qual é em cada membro a soma dos coeficientes da equação balanceada? Bom, antes do prosseguir, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, que ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão 31, a que pretende saber em cada membro a soma dos coeficientes da equação balanceada. Bom, é a informação de que é uma reação redox, tendendo inclusive que certificar se realmente é uma reação redox. Se indicar a reação redox é uma reação que ocorre com a transferência de eletrões, ou seja, ganho e perda de eletrões no processo. Então, nesse caso do problema 31, em conformidade com a informação, tem-se anião de cromato, então meio coisa mais peróxido de hidrogênio, estado de agregação líquido, mais H+, aquoso, estão produzindo crômio 3+, nesse caso cá tem um crômio, então 3+, água e oxigênio, necessariamente. Bom, nesse caso, o número de oxidação de crômio no anião cromato, tendendo que determinar para si que tenha dificuldade, porém salientar, serão 6 mais número de oxidação máxima de crômio. Então, neste caso, terei anião de cromato 2 menos, bom, tendendo que representar da seguinte forma, para tornar percebedor para si que tenha dificuldades. Então, nesse caso, é o mesmo que eu colocar entre parênteses 2 menos, que significa carga total de composto. Então, número de oxidação de oxigênio 2 menos, então tendendo que determinar para o crômio, necessariamente. Então, número de oxidação de crômio, tenderei, bom, 2 átomos de crômio vezes o X, mais 7 átomos de oxigênio vezes o seu número de oxidação, então igual ao número total de carga, que é menos 2. Então nesse caso 2x igual a menos 2, nesse caso 7 vezes menos 2, menos 14, então vai ser mais 14, então x será igual a 12,
sobre 2. Então x será igual a 6 mais, necessariamente. O que significa que o número de oxidação do crômio é 6 mais. Então, 6 mais. Então, 6 mais e 2 menos para o oxigênio. Então, neste caso, número de oxidação de crômio no processo. Então, 6 mais, oxigênio 2 menos, então produz-se crômio 3 mais, e neste caso ocorre uma transferência de eletrões, então, ou seja, a perda de eletrões, uma vez que ocorre número de oxidação de crômio de 6 mais a 3 mais, ocorre uma redução. Se ocorre uma redução, então a perda de NOx e ou seja, ganho de NOx, neste caso 6 mais para 3 mais é perda de NOx, e se é perda de NOx, então ocorrerá ganho de eletrões, e tratando-se de uma equação de redução. Então neste caso, tendo que balancear o crômio, então 2 átomos, 2 balanceando também tem-se 2 mols de crômio. Então neste caso, tendendo para crômio 3 mais, então 2 mols, então 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6. Então, inclusive cargas, não está em termos de cargas do composto, ou seja, do elemento, não encontra-se balanceado. Inclusive para a espécie, então não encontra-se balanceado, porque número total de cargas, e neste caso 2 vezes 6 vai ser 12, então 7 vezes menos 2, 14, ou seja, menos 14, então 12 menos 14, então vai dar esse 2 menos, então que significa a carga do composto, nesse caso 2 menos, aqui vai ser 6, então não está balanceado, mas podendo balancear, atendendo que tem esse oxigênio inclusive. Então para balancear para o oxigênio, terei que usar a molécula de água fornecida, ou seja, produzida no processo, então mais molécula de água. Então, balanceando o oxigênio, terei 7. Agora, balanceando a molécula de água, então, neste caso, bom, número de eletrões, tendo que, ou seja, balancear H mais, inclusive, porque já tem, com a adição de água, para balancear o oxigênio, tem-se hidrogênio, então, tendo que acertar, inclusive, para hidrogênio. Então, nesse caso, tendo 14, necessariamente. Bom, tendo que balancear, ou seja, o número de cargas cedidas, então vai ser, neste caso, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6. E neste caso, para o próprio crômio, que nesse caso ocorre a redução, então, de 6 mais, número de oxidação para 3 mais. Então, neste caso, 2 vezes 6, 12. Então, 2 vezes 3, 6. Então, para que sejam iguais, as cargas para o crômio vão ser 6 eletrões. Pois 2 vezes 3 vai ser 2 vezes 6, 12. Menos 6, 6. Então 2 vezes 3, 6. E inclusive 14 vezes 1, 14. Mas a carga vai ser 14. 14 menos 2 vai ser necessariamente 12. Então 12 menos 6. Então 6. Então 2 vezes 3, 6. Então, neste caso é elementar, ou seja, elementar não, o número de oxidação do composto é 0, neste caso depois é molecular, água. Então, balanceamento correto. Então, indo para peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, neste caso, número de oxidação de oxigênio. Então, para o hidrogênio é o mais, para o oxigênio o menos no peróxido. Para si que tenha dificuldades, então farei a seguinte forma. Então 1 mais e minha incógnita x
porque eu pretendo obter para o oxigênio. Então, 2 átomos de hidrogênio vezes 1 mais 2 vezes x igual a zero. Neste caso não é igual a nenhuma carga, não tem nenhuma carga. Então, ou seja, a carga do composto é igual a zero. Ou seja, diria, o seu NOx é zero, NOx composto. Então, igual a zero. Então, 2 mais 2x igual a zero. Então, x será igual a menos 2 sobre 2. X igual a 1 menos, necessariamente. O que significa que no peróxido de hidrogênio, o número de oxidação de hidrogênio é 1 mais, o número de oxidação de oxigênio é 1 menos, necessariamente. Então, nesse caso, entendendo que do mais ao menos, entendendo que no problema tem oxigênio e elementar. Para a espécie elementar, o número de oxidação é zero. Então, nesse caso, o NOx vai ser zero. Então, tendendo que balancear, e outro aspecto, tem-se aqui molécula de água, tem-se oxigênio. Para água, oxigênio vai ser 2 menos o seu número de oxidação. E para o hidrogênio, mais. Se eu colocasse água, ou seja, de 1 menos para o oxigênio do peróxido e 2 menos do oxigênio da água, ocorre inclusive a redução. Então, se tem essa redução pelo processo em que tem-se crômio e de 6 mais a 3 mais, que é a redução, então não posso inclusive tratar com outra espécie da redução. Então, neste caso, terei mais, ou seja, terei oxigênio, que nesse caso ocorre a oxidação, e tendo que balancear o hidrogênio, então terei mais H mais, só forma balancear o hidrogênio, então 2. Então, balanceando cargas e número de eletrões ganhos do processo, ou seja, cedidos, pois trata-se dessa equação da oxidação. Então, na oxidação ocorre ganho de NOx e perda de eletrões. Então, ganhos de NOx aumentou-se de 1 menos, oxigênio a 0. Então, neste caso, número de eletrões cedidos, sob forma de balancear carga de 2 eletrões cedidos, necessariamente. Então, balanceamento de cargas, 2 vezes 1, então 2 menos 2, 0. Então, neste caso, inclusive, 0 é elementar, não tem-se carga para o peróxido, necessariamente. Então, neste caso, para o número de eletrões ganhos e cedidos devem ser iguais. Então, tem 2, tem 3, 6, então é mesmo ser de 2 e 6, então aqui vai poder ser necessariamente 3, multiplicado por 3. Então, pode ser inclusive multiplicado por 2 nesse sentido de multiplicar por 6, mas é o mesmo que no final irá simplificar. Então, portanto, nesse caso 3, de forma a multiplicar com 3 para que sejam iguais números totais de eletrões ganhos e cedidos. Então, 14 H mais anião de cromato mais 6 eletrões. Então, produzindo 2 cátion cromo 3 mais 7 moléculas de água, necessariamente. Então, 3, então, peróxido de hidrogênio, então 3 para oxigênio, moléculas de oxigênio, mais 6 H mais 6 eletrões, nesse caso cedidos. Então, nesse caso, terei do processo número de eletrões ganhos iguais aos cedidos. Então, ganhos 6 eletrões, cedidos 6 eletrões. Nesse caso, então, terei desenvolvendo a equação. Então, terei
14 H mais anião de cromato mais 6 eletrões mais 3 peróxido de hidrogênio. Então, neste caso, produzindo 2 cromo 3 mais aquoso mais 7 moléculas de água mais 3 oxigênio mais 6 H mais aquoso mais 6 eletrões necessariamente. Então, sendo que tem-se algo em comum, número de eletrões ganhos e cedidos no processo, podendo simplificar, porém demonstrando a razão da simplificação, pois são iguais. Sendo iguais, então razões as quais da simplificação. Então, neste caso, terei 14 H mais aquoso e tem também inclusive 6 para o produto. Então, agrupando termos semelhantes, podendo ser para a direita ou para a esquerda, mas só forma a obter um número inteiro positivo. Então, terei aqui mais, ou seja, menos, bom, posso inclusive mais anião de cromato. Então, menos 6 H mais, então mais 3 peróxido de hidrogênio. Então, nesse caso, produzindo bom, mais 6 eletrões inclusive. Então, mais 6 eletrões, tem-se nos produtos 6 eletrões, então menos 6 eletrões. Então, produzindo-se 2 cromo 3 mais 7 moléculas de água mais oxigênio necessariamente mais oxigênio. Então, neste caso terei 14 6, nesse caso H mais igual, então podendo 14 menos 6 evidência H mais, então mais anião de cromato mais 3 moléculas de peróxido de hidrogênio líquido necessariamente. Bom, neste caso tem simétricos, 6 eletrões igual a 0, então produzindo-se do processo 2 cromo 3 mais aquoso mais 7 moléculas de água líquida mais oxigênio. Oxigênio são 3 moles 3 moles de oxigênio necessariamente 3 moles de oxigênio. Então, neste caso terei de 14 menos 6 8 H mais aquoso mais anião de cromato mais
peróxido de hidrogênio, produzindo 2 crômio, 3 mais 7 moléculas de água e 3 de oxigênio, necessariamente. Então, esta equação, tendo inclusive os coeficientes estequiométricos correspondentes, então, verificando se realmente encontra-se, consegui acertar. Então, nesse caso, oxigênio tem 7 mais 2, 9. E aqui tem 3 também para o peróxido, então 3 tem 3. Então, bom, 3 vezes 2, 6. 6 mais 7, 13. Então, nos produtos tem 7 vezes 1, 7. 7, 2 vezes 2, 6. Então, 13. Então, números iguais, correspondente para o oxigênio. Crômio, 2. Tem também 2 para o produto. Então, balanceado. Então, hidrogênio, 3 vezes 2, 6. Mais 8, 14. Então, 7 vezes 2, 14. Então, balanceamento correto. Então, para o problema, pretende saber número de eletrões, ou seja, a soma dos coeficientes da equação balanceada. Então, já balanceante, o que significa à esquerda, a soma dos coeficientes as quais balanceia devem ser iguais à direita, das espécies à direita. Então, neste caso, em termos de coeficientes de balanceamento. Então, neste caso, tem 8 mais 1. Então, 8 mais 1 mais 3. Então, 8 mais 4, 12. Nesse caso, para reagentes. Então, para reagentes. Então, 12 moles de reagente. Então, para o produto, 2 mais 7 mais 3. 2 mais 3, 5. Então, 7 mais 5, 12. Então, 12 moles de produtos. Então, o que significa de que 12, sendo igual a 12, é o que o problema pretendia saber. Então, são iguais. Então, são iguais, o mesmo valor numérico, são iguais a 12. Então, indo às alternativas do problema. A opção aqui apresenta 12. A linha B é a opção correta. A linha B é a opção correta. A linha B é a opção correta. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. Ajustando a imagem. Ajustando a imagem, necessariamente. Deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. Bom, e com uma informação adicional, inclusive, do processo, como trata-se de uma reação realmente
de oxidação, redução, ou seja, reação redox, pois ocorre transferência de eletrões, ganho ou perdas de eletrões nesse caso. Então, tentando que representar essa forma da semiquação, ou seja, na equação única, a informação adicional do processo. Peróxido, então nesse caso 3, então 2 crômio, 3 mais água líquida mais oxigênio gasoso, 3 mols. Então neste caso, crômio 6 mais a 3 mais ocorreu a redução. 6 mais a 3 mais ocorreu a redução. Então nesse caso será a equação de redução. E porque foi essa equação de redução, então neste caso a gente oxidante será o ânion dicromato. Para o hidrogênio do peróxido, nesse caso, então de 1 menos a 0, então quanto ao NOx, necessariamente, então nesse caso será oxidação. Então será uma equação de oxidação. Então consequentemente nesse caso terei agente redutor peróxido de hidrogênio, que é a espécie que fará com que o ânion dicromato se reduza necessariamente do processo. E o ânion dicromato é a espécie que fará com que o peróxido de hidrogênio se oxide necessariamente. Bom, sobre outra tentativa para o acerto do processo, tendendo neste caso crômio, os elementos individuais, então crômio, nesse caso 2, então, e o número de oxidação dizia que é 6 mais, então a crômio 3 mais, necessariamente, então balanceando crômio e 6 a 3 é a redução que ocorre. Então balanceando cargas, então nesse caso terei 6 eletrões. Então 2 vezes 6, 12, menos 6, 6. Então 2 vezes 3, 6. Balanceamento correto. Então para o peróxido, então terei oxigênio, que é a espécie aqui, nesse caso diferencia-se em termos de número de oxidação com a oxigênio de produto. Então nesse caso, tendo aqui oxigênio elementar, número de oxidação 0. E nesse caso ocorrendo a oxidação, balanceando cargas, nesse caso 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Então para que seja igual a 2 menos, então deve ser 2 eletrões. Então nesse caso 2 eletrões são cedidos ou perdidos no processo de oxidação, neste caso. Então, e 6 eletrões são ganhos na redução. Então, balanceando o número de oxigênios ganhos cedidos no processo, então terei crômio, 6 mais, então mais 6 eletrões, depois terei 3 vezes 2 mais, então 3 vezes 1, nesse caso 3, então produzindo 2 crômio, 3 mais,
mais 3 vezes 1, 3. Então, mais 3 vezes 2, 6 eletrões. Então, multiplico por 3, tanto a esquerda quanto a direita. Nesse caso, se forma obter o número de eletrões totais iguais. Então, neste caso, tenho aqui o número de eletrões ganhos cedidos, são iguais a 6. Então, terei crômio 6 mais 3 oxigênio menos 2 crômio 3 mais oxigênio. Agora, indo já para a equação, de forma a balancear. Então, tem H mais anião de cromato mais peróxido de hidrogênio. Então, produzindo crômio, anião cátion crômio, produzindo água, produzindo oxigênio. Então, neste caso, vou em conformidade com a equação dos elementos aos quais fazem parte do processo de balanceamento parcial, que, pois, algumas espécies não fazem parte do processo. Então, tem um para crômio, tem crômio aqui no anião de cromato, então 1, oxigênio do peróxido, nesse caso, então 3, então deve ser 3. E neste caso, para o produto 2, para o crômio 3 mais, então 2. E para o oxigênio 3. Mas que oxigênio? O oxigênio diatômico e não que contém água. Então, por isso, nesse caso, 3. Agora, o resto das espécies tem que balancear sob método tentativa. Então, neste caso, balanceando o oxigênio tem, neste caso, 7 mais 3 vezes 2, 6. Então, vai ser 13. Então, neste caso, tem 3 vezes 2, 6. Para que sejam 13, então tem que multiplicar por 7, onde tem-se inclusive o oxigênio, porém tem-se na molécula da água. Então, neste caso, tendo que balancear hidrogênio, então 7 vezes 2, 14. E só tenho hidrogênio aqui. Então, para que seja 14 nos reagentes, então tem 3 vezes 2, que são 6. Para 14, 8. E essa equação correspondente. E espero que para si tenha tido dificuldades ou que tenha dificuldades em certos da equação redox. Espero realmente, inclusive, que tenha percebido. Com certeza, após assistir o vídeo. E, porém, recomendo com que deixe ficar seu like, partilhe. Dúvida, será um prazer em respondê-los necessariamente. Como dizia, a opção correta é B e a equação é a mesma. Os coeficientes inclusivos: 8 mais 1 mais 3 igual a 12, 2 mais 7 mais 3 igual a 12. Pretende o somatório à esquerda, a soma inclusive à direita, tipo referente os valores com que sejam iguais, nesse caso serão iguais.
a 12, que é a linha B, como dizia anteriormente. Bom, deixei ficar duas possibilidades para o acerto desta mesma equação. Espero realmente, parecia que tenha dificuldades, tenha tido dificuldades e realmente tenha percebido. E com certeza tenho que terá percebido. Então, portanto, deixe ficar seu like, partilhe, revisite a lista de reprodução dos outros vídeos do canal e inclusive partilhe. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Falo diretamente de Moçambique. Bom, forte abraço, até o próximo vídeo. Deixe ficar seu like, partilhe, revisite playlists dos vídeos do canal. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos e use máscara e tente seguir outras recomendações de tutela. Não tocar na boca sem lavar as mãos necessariamente. E outras recomendações, pois estamos num período bastante crítico sob forma de contaminações. Bom, a pandemia necessariamente nos assola. Tanto tendendo juntos, seguindo as recomendações de tutela, tentando seguir as recomendações de tutela, sob forma a minimizar a situação necessariamente. Bom, forte abraço, até o próximo vídeo. Aqui Valdo Mário, estudante universitário.